Efésios, capítulo 4. Casa, na tua presença, mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer na Tua presença, enchendo-nos do Teu Espírito, Senhor, e nos dirigindo pela Tua palavra. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua voz, Senhor, possa ser audível em nosso meio, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Continua nos dando graça, continua dando saúde para a Tua igreja, livrando, Senhor, o Teu povo de toda enfermidade, ó Deus, da saúde, e continua também provendo, Senhor, que o Senhor possa continuar com as janelas dos céus abertas, Senhor, nos dando vitória para a glória do Teu nome. Nos livra do mal, abençoa cada um aqui presente, cada lar, cada família aqui representada, aqueles também, Senhor, que ainda estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz. Guarda, livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, glorifica o Teu nome aqui neste lugar, assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino da nossa harpa. A igreja pode estar escolhendo o hino. Pode ser 196. Qual? 196. 196? Isso. Deixa eu ver aqui. Amém. Hino 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Para buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar.
será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Amém? Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, na medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amém. Nós queremos falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre maturidade espiritual. Nós vivemos um tempo difícil quando se fala de maturidade espiritual. Por que esse tempo é difícil? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos assistindo uma geração muito sensível, vamos dizer assim. Essa geração de hoje ela é muito sensível a dores emocionais. As pessoas que têm um pouquinho mais de idade aqui, como eu, provavelmente se lembram da nossa época de colégio, não é? Nossa época de escola. Naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Lá todo mundo ria da cara de todo mundo, era uma gozação e era apelido para todo lado, mas ninguém guardava mágoa. Era aquela coisa dali do momento, um ria do outro, brigava, passava um pouquinho, já estava ali todo mundo junto de novo. Quer dizer, hoje não. Hoje você fala uma palavra para alguém, dependendo quem fala e o que fala, essa pessoa se entristece às vezes a ponto de ficar deprimida, vamos dizer assim. Então existe uma sensibilidade muito grande nas pessoas. Tá? Parece até que isso não tem nada a ver com o texto, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Eu lembro que quando eu era garoto, quando eu era menino, então era apelido para todo lado, né? Você chamava alguém de gordo, de magro, de bonito, de feio. Às vezes chegava em casa chorando: "Não, mãe, fulano falou que eu sou feio." Aí a mãe olhava: "Você não é feio? Não, filho, você é lindo." Acabou o problema, resolveu. Você já esquecia que o fulano chamou de feio. A mãe falou que você é lindo e estava tudo certo. Então, a nossa infância, a nossa vida foi assim. Não tinha esse negócio de, eu não vou mais gostar de fulano porque fulano disse isso, disse aquilo. Não tinha isso na nossa época, né? Hoje já é totalmente diferente. Hoje você tem que ter muito cuidado com o que você fala, para você ser um politicamente correto. Por exemplo, alguns termos que você pode usar, você pode ferir alguém, você pode ser acusado de racismo.
Coisa que lá atrás não tinha, porque quando você era criança na escola, não tinha essa maldade, essa questão de racismo. Pode até ser que um ou outro caso, mas quando você brincava ali com seus amiguinhos, eu me enturmava com todo mundo. Para mim não tinha essa de colega, de amigo branco, negro, japonês. Era tudo amigo, era tudo uma bagunça. Se fosse brincar de alguma coisa, jogar bola, jogar vôlei, brincar de qualquer coisa na escola, era todo mundo junto. Não tinha essa questão de diferenciar, Hoje não, hoje você tem que tomar cuidado com o que você diz, porque às vezes uma palavra ofende um grupo, ofende uma classe, ofende uma pessoa, e isso é muito complicado. Você hoje vê pessoas que não sabem lidar com dores emocionais. Existem alguns tipos de dores, por exemplo, a dor física, todos nós temos. Se alguém pisar no teu pé, vai doer, não vai? Mas é uma dor que logo passa. Alguém pisou lá no teu pé, deu aquele pisão com o calcanhar mesmo, em cima do teu dedinho. O negócio dói, né? Fica dolorido. Se tiver com a unha meio machucada ali, então, vai doer mais ainda. Mas passa um pouco, sara, passa um pouco, para de doer. Agora o problema é quem pisa. Porque se é uma pessoa que pisa, que você já não vai muito com a fachada da pessoa, aquela dor física passa um pouco, ela passa, ela para de doer. Por mais que ele tenha acertado de jeito. Mas aí começa um outro tipo de dor, uma dor emocional. E a pessoa vai criando aquilo dentro dela. Poxa, mas o fulano não podia ter pisado no meu pé desse jeito. Porque esse fulano devia ter prestado atenção. Como é que o fulano vem e pisa no meu pé dessa forma? Não pode ser assim. E a pessoa começa a alimentar aquele negócio. Veja que se é um estranho que pisa, imagina que você está no metrô, metrô lotado. Aí alguém vem lá dar aquela pisada no teu pé, com gosto. Mas você não conhece a pessoa. Vai doer, você vai ficar bravo até na hora. Mas na hora que parar de doer, você esquece, acabou. Você não vai procurar saber quem é a pessoa, vai ir lá na casa dela, falar um desaforo para ela, porque ela pisou no teu pé no metrô. Acabou, parou de doer, acabou. Mas se é alguém que você já não bate muito ali na fachada da pessoa, você vai criar um outro tipo de dor, como eu estava dizendo, que é a dor emocional. E é justamente sobre isso que a gente precisa entender. Porque quem que nós somos na presença de Deus? Qual é a nossa maturidade espiritual na presença de Deus? Não é? As pessoas que não possuem uma maturidade, elas se doem por qualquer coisa. Eu vou usar um exemplo recente aqui de uma atitude que eu achei interessante, eu até achei louvável. Eu vou falar porque eu sei que a pessoa não vai se ofender com isso, muito pelo contrário. Na sexta-feira nós tivemos a oportunidade aqui, o irmão Rogério ele fez uma leitura aqui e ele leu um texto que eu já tive problema de interpretação naquele texto que o irmão leu, que ele confunde à primeira vista, quando fala ali da separação de Gideão lá, dos últimos 300 que foram escolhidos, né? E quando o irmão acabou de ler que ele inverteu a ordem ali, que eu já fiz isso também, eu expliquei para a igreja, né, a ordem certa. Falei, eu entendi o que o irmão quis dizer, só que a ordem foi inversa e tal, e acabou o assunto nisso aí. Quando terminou o culto, ele veio me agradecer. Quer dizer, isso mostra a maturidade da parte dele. Porque se fosse alguém imaturo, podia ter ido embora da igreja falando assim, eu não falo mais. O pastor acha que só ele é que sabe, que só ele é que entende, e eu já não falo mais, porque não sei o quê. Quer dizer, o que isso mostra? Imaturidade da parte da pessoa. O irmão demonstrou maturidade. Porque quem de nós não erramos? Uma vez eu fui convidado para pregar lá na sede, faz tempo já, mas eu fiz uma lambança. Me deram a oportunidade de orar lá e estava todo mundo lá atrás de mim no culto, né? Pastor Alcides, todos os pastores lá.
Aí eu fui orar, e como que eu falei? Não fui orar, eu fui pedir para abrir a Bíblia no Evangelho. Aí eu fui falar assim, Evangelho, né? Eu deveria ter falado isso, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, tá? Aí eu falei assim, Evangelho de Mateus, conforme escreveu Jesus Cristo. Aí eu fui querer consertar, eu piorei mais ainda. Aí eu falei, gente, Evangelho de Mateus. Vai querer enfeitar, né? Fala pelos cotovelos. Às vezes a gente fala demais, não é? Então, nós corremos o risco de falar demais. E quando falamos demais, às vezes nós mexemos com algumas coisas nas pessoas. Eu falei que essa geração de hoje é muito sensível, né? A nossa geração antigamente, ela estava nem aí, punha apelido na escola, e legal, e se não gostasse já dava uma na orelha do menino lá, e depois de 10 minutos estava todo mundo brincando de novo, estava tudo certo. Hoje não, hoje o camarada fala que o tênis dele é feio e perde o ano porque ele não quer mais ir para a escola porque o tênis dele é feio. Porque o cadarço dele está desamarrado e fica dodói por isso. E na igreja existe esse mesmo tipo de gente. Por quê? Porque isso vem dessa geração. E muitas vezes isso atrapalha a nossa maturidade, porque nós não lidamos bem com as situações, por causa desse excesso de sensibilidade, não é assim? Tem gente que, eu não toco porque se eu tocar, alguém vai olhar para mim, e se eu desafinar, e se eu errar uma nota, e a pessoa passa a vida toda enterrando um dom que Deus deu. Eu não prego porque às vezes eu falo umas palavras erradas, e o meu português não é muito bom, e não sei o quê, e a pessoa passa a vida toda enterrando o dom, o talento que Deus deu. E aqui nós lemos um texto que diz que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aquilo que Deus nos deu, nós precisamos colocar em prática, independente do que vão achar, do que vão pensar, do que vão falar. Eu não posso ficar nesse mundinho de sensibilidade, de achar que, eu já vi gente ir embora da igreja porque a pessoa zombaram dela da maneira que ela regia, por exemplo. E não foi em um lugar só não, eu já vi em vários lugares. Porque eu fui reger, riram na minha cara porque eu estava regendo de tal jeito, e a pessoa foi embora da igreja. Quer dizer, ela faz isso para quem? Para agradar o povo ou para Deus? Isso é maturidade. Você foi chamado para o ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, para que o corpo de Cristo ganhe com isso. Independente se eu falo um português polido, ou se eu falo um português como eu falo mesmo, sem concordância, errado. Quer dizer, eu não sou nenhum perito em língua portuguesa, mas eu vou deixar de pregar por causa disso? Não. Quem não gosta de ouvir eu falar, sinto muito. Vai ver com Deus, fala para Deus me tirar. Pode orar para Deus me tirar, não tem problema. A pessoa vai cantar, não louva porque acha que é desafinado, sendo que Deus deu um dom para ela, não toca porque acha que tem algum problema em tocar e errar uma nota. Então veja que quem perde com isso é o corpo de Cristo. Então nós precisamos ter uma maturidade, a gente precisa entender que nós vivemos um tempo, uma geração que se autoflagela, que se autossensibiliza por demais. É aquele tipo de pessoa que você não pode falar um A para ela, que senão ela desvia, vai embora. Se você não der a paz do Senhor para a pessoa, ela não vai mais para a igreja. O pastor passou por mim e me deu a paz do Senhor. Quer dizer, eu cumprimento os irmãos, mas sinceramente, eu venho para a igreja por causa de Jesus. Se alguém passar por mim e me der a paz do Senhor, fazer o quê? Eu vou brigar com a pessoa por causa disso?
Não. Às vezes ela está com pressa, às vezes ela tem mais o que fazer. Mas veja, irmãos, que a gente precisa ter uma maturidade. Primeiro ponto. Dentro dessa questão, existem diversos tipos de pessoa, diversos tipos de comportamento. Tem gente que já não participa, ou que, por exemplo, acha que não está apto para fazer a obra de Deus, porque a pessoa se considera imperfeita. Eu tenho uma notícia para você. Se você for esperar você ser perfeito para fazer a obra de Deus, você vai fazer um lugar que não precisa mais ser feito, lá no céu. Porque você só vai ser perfeito lá. Tem gente que estuda teologia. O camarada lê lá 300 livros, estuda teologia, e quando termina o curso de teologia, ele não. Porque agora eu preciso me aprofundar mais. Eu quero ser um pregador. E ele vai lá e faz outro curso. Eu não estou dizendo aqui que estudar é errado, não é isso que eu estou falando. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Aí a pessoa se aprofunda, faz um outro curso, faz não sei o quê. Por quê? Porque ela, no crivo pessoal dela, ela se considera inapta para fazer a obra de Deus. E ela quer mergulhar nos estudos e fazer mais e não sei o quê. E essa pessoa, ela nunca vai chegar a um ponto de conhecimento suficiente para que ela se sinta apta para fazer a obra de Deus. Porque quem de nós somos aptos para fazer a obra de Deus? Se não é a graça de Deus na nossa vida, aí vem o irmãozinho lá, que não tem teologia, que às vezes não conhece nem muito da Bíblia, ele vem pregar e a pregação dele basicamente é: Jesus te ama. Só que Deus faz o seguinte nesse negócio. Deus, ele sopra o poder do Espírito em cima dessa frase, e isso sai esmiuçando tudo que é coração dentro da igreja. E isso não tem teologia que faça. Não tem estudo, não tem livro, não tem curso, não tem seminário. Por quê? Porque qual que é a teologia correta, irmãos? Qual que é a teologia que é 100% correta? Só vamos saber no céu. Agora, onde não existe verdade na frase Jesus te ama? É uma frase com uma verdade absoluta. E Deus opera em cima disso. Então veja que na nossa simplicidade é que Deus vai fazer a coisa fluir. Alguns tipos de pessoas, elas se acham inaptas para fazer a obra de Deus por causa do seu temperamento. Já viu aquela pessoa, como que eu posso usar um termo aqui delicado, vamos pensar para falar? Comunicativa em excesso. Aquela pessoa que fala bastante. Alguma outra expressão, que fala pelos cotovelos, né? Pessoa que fala muito. Quem fala muito, o que acontece com esse tipo de gente? Ele se expõe. Porque quem fica quietinho se expõe menos. Quem fala muito se expõe mais, não é assim? A pessoa se transparece mais. Tem gente que primeiro fala, depois pensa, né? Ela inverte. A boca processa mais rápido que o cérebro. Mas tem gente que fala muito. E às vezes a pessoa, por achar dessa forma, ela não quer, ou ela acha que ela não serve para fazer a obra de Deus. Às vezes a pessoa, por ela falar demais, ou até mesmo por ela ter um temperamento mais agitado, mais sanguíneo até, aquela pessoa que fica irritada com mais facilidade, aquela pessoa que dá uma resposta meio de atravessado. Sabia que isso pode ser algo que Deus pode usar nas nossas vidas? Eu vou dar exemplo na Bíblia sobre isso. Às vezes a pessoa se acha inadequada, inapta para fazer a obra de Deus. Irmão, não sirvo para isso não. Eu falo demais, se eu ver alguma coisa que eu não gosto, eu já não vou ficar quieto, porque o meu jeito é assim, eu não consigo ficar quieto. Não tem gente que é assim? A gente não escuta aí de algumas pessoas?
Ah, irmão, eu não sirvo para fazer isso não, porque se eu ver alguém fazer uma coisa errada, eu não vou me segurar, eu vou ir lá e vou falar mesmo. Tem gente que diz sim, mas não é que a pessoa é ruim, isso é a natureza dela, é o jeito dela. Lembra do Pedro? Por que Pedro, ele deu umas bolas dentro, vamos dizer assim, acertou muita coisa, mas também errou muita coisa? Porque Pedro falava demais. Se você pegar e fizer um estudo nos evangelhos, Pedro sozinho fala mais que o dobro do que os outros 11 juntos. Ele sozinho, ele fala mais que o dobro do que os outros 11 apóstolos juntos. Está cheio de Pedro por aí, né? Aí Pedro é aquele que vai lá e, vós, quem dizes quem eu sou? Opa! Já viu aquele que tudo ele levanta a mão? Eu sei. Às vezes ele não sabe nada, mas eu sei. É o hábito dele, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar de boca fechada. Pedro que... Não, Jesus não pergunta para ele. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, tal. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foste carne e sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Pedro, né, comemorou. Aí você vira uma página lá, Jesus falando sobre a questão do seu sofrimento, que ele seria morto, ao terceiro dia ele ia ressuscitar e tal. Aí Pedro, ele entra ali na frente de Jesus, ele para Jesus, olha para Jesus. Sabe o que ele começa a fazer, gente? A repreender Jesus. Já imaginou Pedro falando para Jesus? Presta atenção, Jesus, olha o que você está falando. Pedro era esse cara. Ele não conseguia ficar de boca fechada. Presta atenção, Jesus. O que você está dizendo? Quer dizer, ele não se segurava, ele falava e achava que tinha que falar e falava mesmo. Aí o que Jesus faz com Pedro? Atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quando Jesus chama Pedro de Satanás, ele não estava chamando ele de diabo, literalmente. A palavra Satã, ela significa opositor. E Pedro estava se opondo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí ele fala, para trás de mim, seu opositor. Você me serve de escândalo, porque isso aí é papel do diabo. Aí Pedro é aquele sujeito que leva aquela chamada. Aí depois você vê Pedro negar Jesus, você vê Pedro blasfemar de Jesus. Pedro vai lá e corta a orelha do soldado lá sem necessidade. O soldado não tinha nada a ver com o negócio que estava acontecendo lá. Pedro vai lá, arranca a espada, é para brigar, é com a gente mesmo, e pá, na orelha do cara, e corta a orelha fora. E Jesus, Pedro, não é assim, cata a orelha do cara, põe de volta no lugar. Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda essa espada, você não entendeu nada até agora, Pedro, não sei o quê. Aí o que acontece? As pessoas que se identificam aí com o Pedro, elas ficam meio assim de fazer a obra. Ah, não, eu não posso estar liderando, eu não posso estar na frente do grupo, eu não posso estar ali no trabalho, porque eu sou meio Pedro, né? Então qualquer coisa eu já vou querer sacar a espada, arrancando a orelha e o negócio não vai funcionar. Mas vamos lá. Lá no livro de Atos, depois do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, em Atos 2, os discípulos ali, mais ou menos em torno de 500 pessoas foram batizadas do Espírito Santo, e eles estavam todos ali se alegrando, falando em línguas, alguns nos idiomas dos viajantes que passavam, outros em línguas estranhas, né, língua dos anjos. Aí as pessoas começaram a olhar para aquilo e falar, esse pessoal aí está cheio de mosto. O que significa isso? Esses sujeitos estão bêbados, embriagados. Eles estão falando umas coisas tudo enroladas aí que a gente não entende. Quem que vai lá falar alguma coisa?
Quem que não aguenta se segurar? Quem que é aquele que não consegue ficar de boca fechada? O Pedro. Mas veja que agora a natureza dele sanguínea, a natureza dele explosiva, a natureza falante de Pedro, agora ela está debaixo do domínio do Espírito Santo. E Pedro diz assim: escuta, não tem ninguém bêbado aqui não, são 9 horas da manhã, onde que tem bêbado aqui? O que está acontecendo aqui é o que está escrito lá no livro do profeta Joel, que todos seriam cheios do Espírito Santo. E Pedro, com aquela ousadia que era dele, começa a pregar para mais de 4.000 pessoas. Você vira mais uma página do livro de Atos, Pedro pregando de novo para mais de 5.000 pessoas. Mais um pouquinho, Pedro falando de novo. Por quê? Porque ele era o cara que se expunha. Ele era o que falava. E isso nas mãos de Deus agora era o quê? Uma ferramenta. Você não vê o apóstolo do amor, por exemplo, aqui nesses textos, falando alguma coisa. Quando alguém fala sobre os apóstolos, eu queria ser como João, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Lindo isso. Mas aqui, no começo da igreja, quem que pregava aqui? Era o Pedro, cheio do Espírito Santo, com aquela natureza dele falante. Tem gente que é falante. Deus não vai mudar a natureza da pessoa. Deus vai moldar aquela pessoa para que agora ela use aquilo que ela tem em prol do reino. E essa pessoa, ela vai entender que ela não precisa ser perfeita para fazer isso. Por quê, gente? Porque à medida que nós entendemos que nós somos imperfeitos, nós nos aproximamos mais de Deus em reverência. E quando nós achamos que somos bons, que estamos caminhando para a perfeição, ou que somos alguma coisa, na verdade a gente está se afastando de Deus. E correndo sério risco de andar por conta própria. Sinal de maturidade, quanto mais a pessoa reconhece que ela é imperfeita, que ela depende de Deus para aquilo que ela vai fazer, isso revela a maturidade espiritual dela. Quanto mais a pessoa é segura de si, quanto mais ela se acha, para a gente entender, mais ela mostra que ela é imatura espiritualmente. Ainda hoje a gente conversava com algumas pessoas e a gente estava falando sobre problemas na vida das pessoas, assim, no geral. E eu falei assim, tem um versículo que é interessante, que ele diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não seria legal se a gente lesse assim, por exemplo, aquele que está em pé, ajuda o que está caído? Não podia ser isso? Mas por que não é assim? Porque isso mexeria com o nosso ego. Eu estou em pé. Fulano está caído no chão. Eu já olharia para ele com desdém, me gloriando de estar em pé. Espera aí que eu vou ajudar esse cara aí, vai. Vou lá estender a mão para ele. A gente ia se achar alguma coisa. Quando na verdade a recomendação bíblica é: olha, você que está de pé, abra teu olho, hein? Para você não ficar igual a ele, que está caído. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque quem levanta é o Espírito Santo. Quem dá graça é o Espírito Santo. E quanto mais você reconhecer que você é imperfeito, que você não faz nada de você mesmo, mais você se aproxima da graça e da plenitude de Deus. Amém. Eu vou perguntar uma coisa aqui, que eu espero que vocês entendam o que eu vou perguntar e me respondam com sinceridade. Quem que vocês acham que conhece mais, ou que conheceu mais de Deus? Nós aqui presentes hoje na igreja, ou Abraão, ou Moisés, por exemplo? Quem arrisca responder? Quem tem coragem de responder? Tem algum Pedro aí? Abraão, Moisés. Quem que vocês acham que conheceu mais de Deus? Nós aqui ou eles?
Por que eles? Mais próximo. Qual que era a noção do plano de salvação para Abraão? Não, conheceram mais de Deus, Deus Pai, não Jesus. Jesus é Deus? Jesus é Deus, mas ele não tinha vindo. Foi crer. Nós conhecemos mais, sem dúvida nenhuma. Nós temos toda a revelação aqui, ó. Eles não tinham isso aqui, ó. Eu não estou dizendo de fé. Eu não estou falando aqui que você tem mais fé do que Abraão. Eu não estou falando aqui que você tem mais intimidade com Deus do que Moisés. Estou falando de conhecimento. Eles tinham isso aqui? Não. Eles tinham noção que Jesus ia ser morto, crucificado ao terceiro dia, ressuscitar, que ele viria buscar a igreja, que o Espírito Santo desceria do céu. Eles tinham essa noção? E agora eu faço outra pergunta. Por que eles fizeram tanto e você sentadinho no banco aí, está quietinho? Você conhece muito mais do que eles. Ah, porque Deus chamou eles, tá bom, bonitinho. Deus não chamou você não, né? Você está aqui por conta própria. É o caminho de casa, veio parar aqui. Entrou na rua errada. Não, senhor, Deus chamou você também. Chamou a todos nós também. Sabe o que falta para a gente? Dependência de Deus, se dispor para Deus fazer a obra. Por que tem gente que tem coragem? A Bíblia não diz, olha, não vos preocupe com o que irá dizer, porque no momento certo o Espírito Santo colocará as palavras na vossa boca. O que falta para nós, na verdade? Coragem, abrir a boca. O Pedro, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele deu todas as bolas dentro agora? Não. Sabe o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, se não me engano? Vamos dar uma olhada aqui. Gente, isso é muito sério. Deixa eu achar o versículo, porque eu sempre perco esse versículo. Vai o 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Sabe quem está falando aqui? É Paulo. E ele está falando de Pedro. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Vamos entender isso aqui. Pedro estava lá em Antioquia. Aí ele estava com os gentios. A igreja de Antioquia era uma igreja que foi ali fundada basicamente pelos gentios. Haviam poucos judeus convertidos lá. Então eles tinham aqueles costumes deles. Eles comiam de tudo, não tinha aquelas coisas, né? Apesar que isso já havia sido abolido lá atrás, mas alguns judeus convertidos ainda guardavam algumas coisas da lei. E o Pedrão lá, bonitão, sentado na mesa com o pessoal da igreja de Antioquia, comendo e bebendo com eles, tal, comunhão, tudo perfeito. Chegou um pessoal de Jerusalém, da parte de Tiago, apóstolo, que eram os líderes da igreja de Jerusalém. E eles eram judeus convertidos. Quando Pedro viu essa turma chegar, já viu aquela coisa de turminha de amigo? Eu sou amigo do grupo A, mas o grupo A não gosta do grupo B. Então, quando o grupo A não está presente, eu estou ali de amizade com a turminha do grupo B para mim não ficar sozinho. Mas quando chega essa turminha do outro grupo, eu desfaço daqueles que eu estava, porque eu sou mais amigo deles do que dos outros. Aquela coisinha de
picuinha de amigo, né? E Pedro fez uma coisa mais ou menos parecida com isso. Ele estava lá com o povo de Antioquia, comia, bebia com o pessoal, tudo perfeito. Chegou uma turma de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, os líderes da igreja de Jerusalém, e o Pedro olha para eles, opa, e ele de mansinho vai se afastando, e vai para outra turma, e uns outros veem o que ele está fazendo e vem com ele. Paulo olha para aquilo, e quando ele fala que ele resistir na cara, Paulo chamou a atenção de Pedro publicamente. Falou: Pedro, isso é muito dissimulado. Porque enquanto eles não estavam aqui, você estava na mesa comendo com todos eles aqui de Antioquia. Agora, porque chegou um pessoal de Jerusalém, você está desfazendo deles para ficar com o pessoal de Jerusalém? Ah, faça-me o favor, né, Pedro? E para gravar isso mais um pouco, sabe o que Pedro tinha feito para Paulo? Se a gente voltar aqui uma página, deixa eu achar aqui, se eu acho assim. Eu não sei onde está o versículo aqui exatamente, mas depois eu vou achar e falo para os irmãos. Paulo, quando ele chega na igreja de Antioquia, sabe onde ele se hospeda? Na casa do Pedro. Ele ficou 15 dias mais ou menos hospedado na casa do Pedro. Comendo junto com Pedro, caminhando junto com Pedro, orando junto com Pedro. Ele não podia ter deixado passar, sair? Estou hospedado na casa dele 15 dias, né? Tudo bem que ele errou, mas não, ele fez correto. Teve uma dissensão entre os dois nessa questão de Gálatas 2, porque Paulo estava certo e Pedro estava errado. O Pedro se expôs e ele estava errado. Quer dizer, significa que se a gente for fazer agora tudo para Deus, eu vou tirar 10 em tudo? Não. Eu estou sujeito a fazer alguma coisa errada. Mas é melhor eu aprender com o meu erro do que eu nunca sair do lugar para fazer alguma coisa. Não tem como você aprender se você não errar. Quando eu falo de errar aqui, irmãos, eu não estou falando aquele erro deliberado, um pecado, não estou dizendo isso. Eu estou falando de você. Quantas vezes as pessoas não fazem uma coisa na obra de Deus achando que aquilo seria bom e às vezes não funciona como ela esperava? Ela quer fazer um negócio, quer marcar um culto, quer fazer uma cantina e a coisa no final não dá certo. Aí a pessoa fica triste porque não deu certo. Ah, nunca mais eu faço cantina na minha vida. Nunca mais eu venho ensaiar na minha vida. Poxa, por quê? Porque não deu certo uma coisa? O que você tem que fazer? Você tem que aprender com o teu erro. Por que não deu certo? Olha, isso aqui eu errei, não era para ter feito assim, eu podia ter feito de outra forma. Então, de uma próxima vez, eu não faço mais assim, eu faço de outra forma, porque eu sei que assim não dá certo. Isso é o quê? Maturidade. E sabe qual que é o mais importante disso tudo, para a gente poder concluir? Se a gente for ler aqui na Epístola de Pedro, se não me engano, no capítulo 3. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que hoje eu estou ruim de versículo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o Pedro diz aqui, anos depois desse episódio lá que aconteceu entre ele e Paulo, lá na igreja de Antioquia. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Na Epístola de Pedro, ele cita Paulo. Como que ele se refere a Paulo? Amado irmão Paulo. Pedro guardou mágoa de Paulo por aquilo? Por que ele não guardou mágoa? Porque ele era maduro, um cristão maduro. Ele sabia, ele reconheceu o erro dele, procurou se consertar, e ele viu que no final Paulo estava certo. Agora imagina você chamar a atenção de alguém assim, publicamente.
Dependendo quem for, lembra que eu falei no começo, a geração sensível, o sujeito não pisa mais na igreja, não volta nunca mais. Porque é mais fácil a pessoa não voltar e pôr a culpa em alguém do que ela assumir os seus próprios erros. E essa pessoa nunca vai ter uma maturidade para fazer algo dentro da obra de Deus. Por quê? Porque ela se sensibiliza por tudo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi esbofeteado. Bateram no rosto de Jesus. Dá para imaginar alguém bater no rosto de Jesus? Cuspiram no rosto dele. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, cataram um pedaço de cana e bateram assim em cima, que lá cravou no crânio, no osso. Chicotearam Jesus, rasgaram as vestes dele, ofereceram, viram que ele estava com sede, sabe o que fizeram? Encheram uma esponja de vinagre, Jesus todo cortado, todo sanguentado. Pegaram aquela esponja lá, colocou na ponta da lança e espremeu na boca dele. Aquilo deve ter escorrido por todo o corpo. Quando você fizer um cortinho no dedo, joga vinagre nele para você ver quanto arde. Imagina aquilo escorrer no rosto, cair no peito, escorrer pelo corpo. Em nenhum momento Jesus falou, não, chega, basta, passou dos limites. Agora eu me ofendi com esse negócio. Sabe o que Jesus faz? Num dos últimos minutos ali de fôlego que lhe restava, ele levanta a cabeça para o céu e ora, fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Isso dá direito de eu e você ficar indignado com alguma coisa? Sabendo que nós estamos incluídos nesse perdão? E ainda mais por coisas tão pequenas, por coisas tão banais. Isso que eu estou falando aqui é sério. Quantas pessoas hoje que não fazem a obra de Deus porque estão descontentes com alguma coisa? E se você for parar para ouvir a pessoa, às vezes o motivo é para dar risada. Já pensou se Jesus pensasse assim comigo e com você? Vamos ter maturidade, vamos fazer a obra de Deus. Enquanto alguns ficam de mimimi dentro da igreja, tem almas indo para o inferno. Enquanto alguns estão aí se lamentando que não são vistos, não são reconhecidos, tem alma indo para o inferno. Você não precisa esperar ninguém te ver, ninguém te reconhecer. Você precisa fazer, porque você faz para Deus. E para você pregar, para você fazer algo em prol da obra de Deus, você não precisa de cargo, não precisa de carteirinha, não precisa de posição, não precisa de status, não precisa de holofote. Precisa simplesmente querer fazer por amor a Deus. Amém? Amém. Se a gente entrar por esse caminho, nós vamos cumprir aquele texto lá de Efésios 4 que nós lemos. Para que o corpo de Cristo cresça com as nossas ações, com a nossa maturidade espiritual. Amém? Vamos orar a Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, pela Tua palavra que acabamos de ouvir. Pedimos a Ti, Senhor, graça, sabedoria pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, nos livrar de todo embaraço, de toda cilada do maligno, de toda tristeza, de toda raiz de amargura, Senhor, de toda mágoa que tenta nos impedir ou que até mesmo nos impeça, Senhor, de fazer a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, nos dá maturidade para compreendermos que temos uma oportunidade única de trabalhar em prol do Teu reino, Senhor. Que
Temos uma única vida para ser gasta em prol do teu reino. O Senhor é aquele que nos abençoa, que nos capacita, que nos dá fôlego de vida. E a tua palavra nos diz que nós devemos buscar o teu reino, Senhor, e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas vezes esperamos tanto de ti, Senhor, mas não fazemos nada para ti e em prol do teu reino. Ajuda-nos a compreendermos este mistério, a estarmos, Senhor, prontos para trabalhar em prol da tua obra e saber, como a tua palavra diz, que o Senhor é aquele que é galardoador dos que te buscam. Ajuda a tua igreja, abençoa o teu povo. Levanta uma igreja, Senhor, comprometida contigo. Uma igreja comprometida com a tua palavra, com o teu reino, no em prol de ganhar almas para a glória do teu nome. Leva-nos agora na tua paz, nos guarda, nos livra de todo o mal, nos dá uma noite abençoada na tua presença. E que essa palavra, Senhor, possa fazer um efeito nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Que o teu Espírito continue trabalhando em nós. Tudo para a glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos amém.